Beijinhos de Deus, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Olha só porque nós gostamos de comentar sobre os assuntos polêmicos aqui no canal. Porque aqui nós estamos com a verdade, aqui nós conhecemos as doutrinas do ministério, amém? Aqui nós conhecemos o porquê de algumas doutrinas e por que elas foram mudadas, porque necessitavam de mudanças, já que não tinha nexo nenhum na Bíblia. É por isso que você tem que usufruir conteúdos de canais de quem é da IPDA. Estou falando vocês querem saber algo muito pessoal da IPDA, ok? Vocês querem conhecer doutrinas da IPDA, vocês querem saber das coisas da IPDA, vocês têm que acompanhar o canal de pessoas que são da IPDA. Olha só que o nosso irmão abençoado do canal Notícias Gospel Oficial, Josimar Moraes. Deus abençoe a vida, Deus abençoe o canal dele. Eu vou estar colocando o link do canal dele aqui na descrição, se você querer conhecer. Mas nosso irmão está compartilhando aqui um conteúdo que diz Davi Neto. Aí eu fico pensando, Davi Neto fala umas coisas, irmãos, que ele, antes de qualquer outra pessoa, deveria saber que isso faz parte do passado. Ele fica disseminando mentira, irmãos. Não pode acontecer isso, né? Se eu falo uma coisa aqui do ministério, que o que eu concordo, o que eu discordo, biblicamente falando, alguém vir conversar comigo falando que eu tenho que ser disciplinado. Agora ele que é da liderança, ele pode falar umas mentiras cabeludas e não acontece nada. Isso é que é injusto. Irmãos, vocês sabiam que, eu já falei aqui algumas vezes já, se eu falar aqui alguma coisa sobre o nosso ministério, vem alguém falar para mim que isso é divisão e que isso não pode ser falado porque eu estou promovendo a divisão no ministério. Mas não é que eu apareça aqui falando mentiras, não é que eu apareça aqui falando coisas que não pode. Eu apareço falando coisas que são verdades, né? Mas logo eu sou advertido e posso ser disciplinado. Agora ele não somente ataca o ministério, como ataca com mentira e fica tudo bem. Olha só o que Davi Neto disse. Por isso que os irmãos que não conhecem a fundo começam a espalhar o que ele está dizendo. Olha só que absurdo ele disse, irmãos. Medo de perder a salvação, diz Davi Miranda Neto sobre tomar banho de roupa. Recentemente, uma participação do pastor Davi Miranda Neto da Igreja Pentecostal Deus e Amor em um podcast chamou a atenção dos internautas. Davi, que é pastor e líder dos jovens da IPDA, participou do Hub Podcast e comentou sobre sua relação com a doutrina rígida da denominação. Em tom crítico, ele afirmou que tinha medo de perder a salvação por tomar banho sem roupa. Aquele foi, eu não sei se foi irônico agora ou se ele disse que já teve, mas eu não acho que ele quis ser irônico falando no presente momento, não. Eu acho que ele quis dizer que antigamente já teve, porque dizer que tinha essas coisas mesmo, o que não tem nexo nenhum. E com certeza foi mudado, e que bom que foi mudado, né? Porque não tem condições de uma coisa dessa interferir na sua salvação em relação ao banho, na minha humilde opinião. Isso fez parte do RI, irmãos, há muito, muito tempo. E por falta de conhecimento, as pessoas pensam que até hoje a doutrina é assim, ok? E Davi Neto pega e fala uma coisa dessa e o pessoal acaba ficando preocupado. Isso é atacar o ministério, colocando doutrinas que, ó, faz épocas, anos que não é assim mais. Hoje não mais, mas já teve tempo que a gente tomava banho de roupa, achando que se Jesus voltasse e você estivesse pelado, você ficava, disse ele. O jovem pastor afirmou também que parte da membresia é de pessoas mais idosas, justamente por causa das exigências doutrinárias. Hoje... A maior parte do pessoal da Igreja Deus e Amor são idosos, irmãos. Quero que você comente aqui embaixo, com todo respeito aos idosos aqui do canal, que são muitos e são uma bênção. Um mais abençoado que o outro. Eu poderia falar o nome de vocês aqui, mas para não correr o risco de esquecer ninguém, eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Mas tem muitos jovens, né? Só o Regenere. Irmãos, quando ele fala que apenas 5% dos membros da PDA são jovens, acho que só o Regenere dele já calculou essa conta de uns 5%. Só o Regenere já é uns 5% da igreja, do povo jovem da igreja. Porque no resto, o projeto de expansão jovem, irmãos, só o PES tem muito mais que 5%. É composto por muito mais de 5% dos membros em geral. Só o PES, Projeto de Expansão Jovem, para você que não conhece, é grandão no Brasil todo. Não sei como é que é no mundo, mas no Brasil ele é grandão. Então só no PES tem muitos e muitos jovens. Sem contar tantos e tantos outros jovens que eu conheço que nem faz parte do PES. Então é uma mentira cabeluda e sem vergonha. Eu falar o velho rasgado. Ele não tem vergonha de contar uma mentira dessa, não. Parece político, brigando por poder, disseminando mentira para derrubar os outros. 95% dos membros
membros da igreja são idosos, que foram também Olha que só. parte da membresia é de pessoas mais idosas, justamente por causa das exigências doutrinárias. Hoje, 95% dos membros da igreja são idosos, que foram salvos no auge do ministério de Davi Miranda, missionário fundador da IPDA, explicou o pastor. Para Davi Miranda Neto, algo precisa ser refletido quanto às exigências e doutrinas extremamente rígidas. Cadê os jovens? A Deus e Amor não estão alcançando a juventude. Tem muitos filhos de pastores, de membros, que nem conseguiram permanecer por conta dessa cultura muito rígida, disse ele. Informou o canal... Rapaz, olha só que interessante isso aqui, irmão. Vocês prestaram atenção nisso. Tem muitos jovens que não suportaram a sã doutrina e foram embora, né? Eu tenho duas palavras para você, Davi Neto, e para todo mundo que está com esse pensamento. 2 Timóteo capítulo 4 fala: mas virá o tempo em que muitos não suportaram a sã doutrina do Senhor. Não é sã doutrina da IPDA, não é sã doutrina da igreja nem do homem, é da Bíblia. E se tem doutrina da IPDA, se tem doutrina do homem, isso pode ser questionado, isso pode ser debatido, e se quiser, isso pode ser mudado ou não, ok? Mas o que é doutrina bíblica não pode ser mudado. Irmãos, eu sei que tem muita gente aí que está triste com algumas doutrinas que são de homens, ok? Porém, nós temos que lembrar que tem muita gente que está chateada, está triste, está indo embora por causa que não está suportando a doutrina que é de Deus. Ficou claro na sua mente? Eu compreendo que você que tem muitas doutrinas que podem ser mudadas, que são discutidas, né? Doutrinas de homem que eu estou falando, mas ficou claro aqui na sua mente que tem muita gente que está saindo, está batendo o pé da igreja, não só da Deus e Amor, mas da igreja em geral, está batendo o pé da igreja por causa da sã doutrina do Senhor, que eles não estão suportando. Isso é bíblico. A Bíblia profetizou, 2 Timóteo 4, está se cumprindo. Quer ver outra coisa aqui, se o Senhor está preocupado com isso? Pedro, quando Jesus começou a dar o discurso dizendo que ele é o pão e que as pessoas precisam dele, não do que ele faz, mas dele, as pessoas começavam a ir embora, porque era um discurso meio pesado, né? Que Jesus era suficiente na vida deles e que eles tinham que largar isso, largar aquilo, né? Lembra que Jesus falava para aquele rico lá, né? Venda tudo que tem, divida com os pobres ou alguma coisa assim, siga-me. Era muito pesado fazer aquilo e ele não seguiu Jesus. Aí depois Jesus estava dando algumas palavrinhas, falando que ele era o pão que tinha que ser seguido e não o que ele tinha para dar. As pessoas começavam a ir embora. Pedro vinha e falava: mestre, maneira aí, mestre. Pega leve, porque as pessoas estão indo embora. Imagina Davi Neto, irmãos. Davi Neto chegando para Jesus: mestre, 5% da igreja hoje é composta por jovens. Os jovens estão tudo indo embora, mestre. Maneira aí. Jesus ia falar com Davi Neto, mesmo que falou com Pedro, apóstolo e tantos outros. Quer ir com eles também? Fica com esse pensamento aí. João capítulo 6, tá bom? João 6 e 2 Timóteo 4. É a palavra se cumprindo, meu querido. Se tem muita gente saindo por causa que não está suportando a palavra, infelizmente, ore pela vida deles, porque ele precisa se converter de novo, né? Ele precisa nascer de novo. Eu não falo isso com desumildade, não. Eu não falo isso com arrogância nem com ignorância, não. Eu falo isso por preocupação. Vamos orar pelas almas, tá bom? Porque tem muitas almas se perdendo. Louvado seja Deus. Vamos orar por eles, vamos orar por elas, vamos orar por todos nós. Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.